Olá pessoal, como é bom revê-los no Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de soluções, em nossa aula de número 11, sobre as dispersões. E você sabe o que é uma dispersão? Nós podemos definir como misturas homogêneas ou aparentemente homogêneas. Esse tipo de mistura é aquele que nós só conseguimos identificar uma única fase. E por que a gente diz que podem ser misturas aparentemente homogêneas? Porque em algumas situações, como nós vamos ver nas nossas aulas posteriores, a gente acaba de preparar uma solução, parece uma mistura homogênea, e a gente dá 10, 20 minutos, a gente começa a ver o quê? A formação de um precipitado. Então, a mistura, a princípio, ela parece ser homogênea, mas com o tempo você vai vendo que formam duas ou mais fases. E nas misturas homogêneas, nós estávamos acostumados a falar de dois componentes principais. Nós tínhamos o solvente e o soluto. Geralmente o soluto ele se dissolve no solvente, né? O soluto nós temos uma pequena quantidade desse material, o solvente uma quantidade bem maior. Quando nós formos falar de dispersões agora como um todo, ao invés de nós usarmos esses nomes solvente e soluto, nós vamos usar a fase dispersora, é a mesma coisa que o solvente, e a fase dispersa ou disperso, que nós podemos falar que seria o soluto. Aqui nós temos um exemplo, né? Um sólido aonde nós colocamos em água, né? Então nós aqui podemos falar, se for uma solução, o soluto e o solvente. Se for uma dispersão, que nós daqui a pouco vamos começar a ver os tipos de dispersões. A gente aqui fala o quê? O disperso, ou a fase dispersa, e aqui a fase dispersora. Veja aqui, as partículas do disperso, elas têm a tendência a se organizar de uma forma homogênea dentro dessa fase dispersora, que nem é a parte do soluto e do solvente. E agora, quando a gente passa para a classificação das dispersões, a primeira delas eu julgo que é a mais importante. É de acordo com o tamanho das partículas da fase dispersa, que seria aquele soluto que nós acabamos de falar, né? Bem, como é que nós podemos classificar? Podemos ter dispersões que são soluções verdadeiras. O que é esse tipo de dispersão? É quando o tamanho do disperso, né, daquele soluto que vai ser englobado pela fase dispersora, ele tem partículas de 0 a 1 nanômetro. Aqui nós temos um exemplo, uma solução de água e sal, né? Quando nós colocamos em contato essas duas substâncias, o sal ele vai ficar disperso na água, né? E o tamanho aí das partículas, aqui no caso a gente vai ter cátions e ânions, né? Ele é um tamanho muito diminuto, entre 0 e 1 nanômetro. Podemos ter também dispersões que nós chamamos de sistemas coloidais. Veja que nesse caso, quando eu falo um sistema coloidal, se uma solução verdadeira tem um tamanho pequenino de partícula, um sistema coloidal, veja, o tamanho já é maior. Aqui entre 1 e 100 nanômetros. Um exemplo que nós temos é a gelatina. E na nossa aula 2 nós vamos falar especificamente sobre sistemas coloidais para entender um pouco mais sobre o que é essa dispersão. A última classificação, nós aqui também temos algumas dispersões que são chamadas de suspensões. E aí essas suspensões, o seu tamanho de partícula já é maior que 100 nanômetros. Veja então aqui na escala, né? Um exemplo aqui, quando nós misturamos água com terra. Aqui é uma mistura que nós conseguimos ver até a olho nu as partículas de tão grandes que elas são. Uma mistura de água e terra. Ela pode parecer uma solução a primeiro momento, mas as partículas de terra são tão grandes que elas vão acumulando no fundo, elas vão precipitando. Vamos então ver algumas características das dispersões. Primeiro, natureza das partículas. Nós vimos que solução verdadeira tem um tamanho de partícula muito pequeno. Agora, por que tem um tamanho de partícula muito pequeno? É porque você no disperso, né, no soluto aqui de uma solução verdadeira, teria o quê? Átomos, íons ou moléculas. Você teria estruturas que realmente são muito diminutas. Quando a gente compara, por exemplo, com sistemas coloidais, que aí já vão ter
partículas maiores, né? Por que as partículas são maiores? Porque aqui, na verdade, nós temos aglomerados aqui de átomos, íons ou moléculas. Então, aqui, se você tem uma molécula aqui no meio desse solvente, dessa fase aqui dispersora, né? No sistema coloidal, você aqui vai ter, digamos, 10, 100 moléculas nesse aqui aglomerado. Então, você tem as moléculas interagindo pelas suas interações intermoleculares, né? E você, então, tem uma macro-região, uma região bem maior, de bem maior tamanho, veja aqui. Tá? E quando nós vamos pensar nas suspensões, que aqui vão ser aglomerados maiores. Então, se nós aqui falamos que para um sistema coloidal nós teríamos aglomerados de 100 partículas, de 100 moléculas, né? Uma suspensão, você então aí teria aglomerados, digamos, de 1000 moléculas. Seria um número muito maior. E aí, pelo fato de você ter um grande tamanho, é muito pesado essa partícula, né, do sistema. E aí ela tende a precipitar, até mesmo por causa da gravidade, tá? Uma outra característica que nós também devemos saber das dispersões é se nós conseguirmos separar por filtração, a técnica de passar por uma malha, né, de poros, de buracos, né, se as partículas vão conseguir passar por essa malha ou não. Então, se você tem uma solução verdadeira, o soluto e o solvente eles estão intimamente interagindo, as partículas são muito pequenas, você não teria uma malha tão fina de um filtro, né, que você pudesse separar aqui esses átomos, íons e moléculas do disperso e da fase dispersante. Quando tem um sistema coloidal, visto que as moléculas já são maiores, as partículas, né, a gente aqui pode usar um ultrafiltro. Aqui tem um exemplo de um ultrafiltro, né? Você aqui então tem uma malha, uma rede cheia de canais aqui dentro, buracos muito pequenos, né? E, né, você então consegue separar, dado esse tamanho maior das partículas, algumas ficam presas, ficam retidas, enquanto que a fase dispersora ela é passada então. Tá? E numa suspensão, como é que a gente consegue separar por filtração? Facílimo, pode usar um filtro comum. A suspensão, aliás, você consegue ver até partículas a olho nu, como é o caso de uma suspensão de água e areia, por exemplo, né? Outras características das dispersões, visibilidade das partículas. Isso daqui eu acabei já falando, né? Que uma solução verdadeira, as partículas não são visíveis. Se você tiver uma solução de água e sal, né? Você vai ver uma única fase. Um sistema coloidal, ele parece uma solução verdadeira, mas na verdade, se você usar um ultramicroscópio, você vai ver que é um sistema heterogêneo. Lembrando que o ultramicroscópio, pessoal, você tem tanto raio de luz vindo do eixo Y quanto do eixo X. Você com 2 raios de luz consegue enxergar mais do que com um, por exemplo, um microscópio comum, onde você tem um raio de luz vindo só do eixo Y, tá? Então aqui, devido ao próprio tamanho das partículas, a gente não consegue ver aqui partículas da solução verdadeira. Com o ultramicroscópio conseguimos ver aqui as partículas do sistema coloidal, e numa suspensão a gente consegue ver com um microscópio comum ou até mesmo a olho nu. Aqui é um sistema heterogêneo bem fácil de você identificar, né, as duas fases. Outra característica é sobre a sedimentação de partículas. Sedimentação é quando as partículas elas têm um tamanho tão grande que elas, por gravidade, elas podem aglomerar no fundo. Então a gente fala que sedimentou, ficou no fundo de um recipiente, né? Sedimentou, precipitou também você pode falar. As soluções verdadeiras, elas não sedimentam. Tá? Se você tiver sistemas coloidais ou suspensões, já são partículas maiores. E aí, se você tiver uma partícula muito, muito grande, que é o caso da suspensão, pode ser uma sedimentação espontânea ou então usando uma centrífuga. Centrífuga é esse aparelho que eu coloquei aqui, né? Nesse aparelho, o que nós temos que saber dele? Você aqui tem um espaço, seria um buraco aqui, né, onde você pode colocar, por exemplo, tubos de ensaio. Você tem ali vários compartimentos para você encaixar os tubos de ensaio. Digamos que você encaixou aqui 10 tubos de ensaio. O que a centrífuga vai fazer, pessoal? Ela vai aqui entrar em rotação. Essa parte aqui preta, né, entra numa rotação muito forte. E aí essa rotação acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que as partículas maiores,
elas se sedimentem no fundo do tubo de ensaio. Então, usando uma ultracentrífuga, que aqui no caso vai ter uma velocidade de rotação muito grande, né, você consegue sedimentar partículas de um sistema coloidal. A suspensão pode ser usando uma centrífuga normal, né, ou então a gente também tem o caso aí de água e areia, que a sedimentação ela é espontânea. Vamos agora falar sobre características das soluções. Elas são dispersões homogêneas de duas ou mais substâncias. Aqui nós já estamos acostumados, né, a soluto e solvente, os componentes de uma solução, onde nós só vamos enxergar uma única fase. Elas podem ser formadas por, aqui, quaisquer combinações dos três estados físicos da matéria. Então, você pode ter soluções onde o soluto e o solvente são gasosos, ou são líquidos, ou são sólidos, ou então a mistura. Pode um ser líquido e o outro sólido. Uma outra característica de soluções é a solubilidade do soluto no solvente, né? Que é a quantidade máxima que a gente pode dissolver de soluto num dado solvente. Se você ultrapassar a solubilidade, o soluto já vai começar a precipitar. Lembrando que a solubilidade depende de qual é a substância que você está tratando, né? Qual é o solvente e, né, ela lá também tem que ser descrita em termos de temperatura e pressão. Se você mexer em temperatura e pressão, você aumenta ou reduz a solubilidade de uma substância num solvente. A solubilidade geralmente ela é dada pelo coeficiente de solubilidade. Nós aqui já temos algumas aulas que eu indico fortemente vocês assistirem. Nesse módulo mesmo de soluções, nós temos uma aula 1 sobre introdução. Vamos falar o que é a solubilidade, coeficiente de solubilidade, ensinar como é que resolve problemas de solubilidade, o gráfico, curva de solubilidade. Na nossa aula número 2, a gente classifica as soluções, aí eu dou vários exemplos sobre soluções sólidas, líquidas, gasosas, o que são soluções saturadas, insaturadas, supersaturadas, e também quando nós falamos de soluções, a gente não pode deixar de lembrar as proporções entre soluto e solvente, que são as unidades de concentração. E nessa playlist você também vai encontrar aulas específicas sobre porcentagem em massa, volume, peso-volume, grama-litro, concentração molar, a molaridade, né, diluições e também de mistura das soluções, ensinando como é que se calcula a concentração final de cada uma das substâncias. Então, quando nós vamos fazer a mistura de um soluto e de um solvente, vamos fazer a dissolução do soluto no solvente, né? O que ocorre do ponto de vista microscópico? Bem, esse sistema antes da mistura, as partículas do soluto, elas têm interações entre si. Interações podem ser intermoleculares, né? Mas são interações soluto-soluto. E as aqui moléculas do solvente também estão unidas por interações intermoleculares. Essas interações, quando a gente faz essa mistura, elas são quebradas. A gente então está quebrando interações soluto-soluto, solvente-solvente, e nós estamos originando o quê? Estamos formando interações soluto-solvente. E aí você já deve ter se perguntado, né? Alguns solutos são insolúveis em certos solventes, né? Por que disso? Por que essas coisas acontecem? A gente, se tiver acesso a uma tabela com o valor das energias de interação, talvez a gente possa pegar uma boa pista de por que é solúvel ou não, né? Se a gente for ver qual é a força de interação aqui, soluto-soluto, se for uma força de interação muito alta, a gente vai ter que dar muita energia para quebrar. Então, é difícil quebrar essa interação química aqui, né? Talvez esse soluto ele seja mais insolúvel. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo. E lembrem-se de se inscrever no canal do YouTube, Instagram e Facebook. Um grande abraço a todos. Vamos às aulas!